Lula se desesperou com uma investigação norte-americana sobre a compra dos caças Gripen. Eu vou mostrar para vocês a indignação do Lula, a reação do Lula mais pro final desse vídeo, mas eu já vou contar para você desde já as razões para o Lula temer, para ele ter medo da investigação americana que pode levar ele ao banco dos réus. Já tô dando aqui para você um spoiler. E já agora eu vou pedir para você curtir esse vídeo para que mais gente entenda o que está acontecendo e essa história que pode levar Lula para o banco dos réus mais uma vez. E para que a nossa indignação contra os abusos do Lula, e pior, a nossa indignação contra o acobertamento de crimes pelo Supremo Tribunal Federal possa chegar mais longe. E eu convido você para seguir o canal para você receber mais análises como essa. Gente, é isso aí mesmo, acompanha aqui comigo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, equivalente à nossa Procuradoria-Geral da República, ao nosso Ministério Público, abriu uma investigação sobre a venda de 36 caças militares Gripen ao Brasil. A informação foi revelada pela empresa sueca Saab, que é fabricante dos caças, em um comunicado ao mercado. Normalmente essas grandes empresas que têm ações negociadas em bolsa, elas são obrigadas a comunicar para o mercado sempre que surgir algo relevante para os seus negócios, como especialmente uma investigação das autoridades norte-americanas. E aí veio essa sueca, Saab, e ela informou que as autoridades americanas solicitaram informações sobre o contrato fechado com o governo brasileiro em 2014. E eu já vou mostrar para você qual é a razão agora do desespero do governo Lula. Mas essa notícia aqui, ela caiu como uma bomba no governo Lula. Já que o atual presidente ele foi denunciado, foi acusado criminalmente no Brasil pelo Ministério Público Federal pelos crimes de tráfico de influência, de lavagem de dinheiro e de associação criminosa, justamente por conta desse contrato público. Segundo a acusação do Ministério Público, Lula teria utilizado da sua influência de ex-presidente durante o governo da Dilma para favorecer a Saab na licitação, que durou aí cerca de 6 anos. Além da empresa sueca que ganhou a licitação, participaram da disputa a Boeing, dos Estados Unidos, e a Dassault Aviation, da França. O processo licitatório para a compra dos caças custou, sabe quanto? 4,5 bilhões de dólares aos cofres brasileiros. Segundo os procuradores que investigaram o caso, Lula teria sido beneficiado com o pagamento de 2,5 milhões de reais entregues ao seu filho Luiz Cláudio como recompensa pela interferência na licitação em favor da Saab. A investigação do Ministério Público Federal, no entanto, encontrou obstáculos para avançar. Sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Adivinhe! No gabinete dele, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. É isso que você ouviu. Em março de 2022, o Lewandowski ele suspendeu a ação penal contra o Lula. E adivinhe qual foi a justificativa? Ele mencionou, como de costume, as supostas mensagens roubadas por hackers que indicariam um conluio entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Só que, gente, o problema é que a denúncia contra o Lula não foi nem apresentada pelos procuradores de Curitiba, da Força Tarefa, e nem era julgada pelo Sérgio Moro. Ela foi apresentada por procuradores de Brasília e seria julgada na Justiça Federal do Distrito Federal. Como a gente vê nesses casos, o Supremo Tribunal Federal está distribuindo derrubadas e derrubadas de decisões da Lava Jato, está detonando a Lava Jato, triturando a Lava Jato com argumentos falaciosos, alegando coisas que não se sustentam, como nesse caso. Aí, alguns anos depois de Lewandowski dar essa decisão em favor do Lula, que incluiu não só a anulação desse caso, a barragem desse caso dos caças Gripen, mas incluiu também a anulação de provas do acordo de leniência da Odebrecht e de outros casos que implicavam o Lula. Depois dessas decisões favoráveis ao Lula, o Lewandowski, coincidentemente, foi convidado pelo próprio Lula para integrar o seu governo, agora como ministro da Justiça e Segurança Pública, cargo que ele ocupa até hoje. E aí, você não viu a indignação da imprensa? Você não viu a indignação da advocacia? Como aconteceu quando Moro aceitou o cargo de ministro do governo Bolsonaro? Também não foram derrubadas as decisões do Lewandowski em favor do Lula, por ele ser considerado suspeito, ao contrário do que aconteceu com o Sérgio Moro. Tudo ficou em casa, tudo ficou entre companheiros, como sempre foi entre Lula e Lewandowski. Agora, a investigação sobre a compra dos caças Gripen, sempre cercada de fortes suspeitas de irregularidades, pagamentos de subornos, tráficos de influência, volta a assombrar Lula. A gente não pode falar que aconteceu,
porque só existia uma acusação, ela foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal e todo mundo tem presunção de inocência, mas existiam fortes suspeitas e agora elas voltam à tona com a investigação norte-americana. E aí, a reação do governo Lula foi imediata. E por que foi imediata? Essa reação foi imediata porque essa nova investigação, feita agora pelos Estados Unidos com essa empresa, tende a trazer evidências dos crimes, porque quando uma empresa é investigada pelos Estados Unidos, normalmente elas colaboram, fornecem evidências, trazem todas as informações. E isso é um novo começo de investigação, que pode implicar o Lula não só lá nos Estados Unidos, mas pode trazer uma nova investigação no Brasil. Já vou mostrar para vocês. E aí, em razão de tudo isso, a reação do governo foi imediata. Lula criticou, atacou o governo dos Estados Unidos, classificando a investigação como uma intromissão em assuntos de outro país. Enquanto Jorge Messias, aquele chamado de Bessias pela Dilma, atual advogado-geral da União, foi ao X, o ex-Twitter, alegar falsamente que esse caso já tinha sido investigado e não foram encontradas irregularidades. Mentira! Olha aqui para você conferir qual foi a reação do Lula. Lula chama pedido de apuração dos Estados Unidos sobre a compra dos caças Gripen de intromissão. Essa foi uma declaração que o Lula deu numa entrevista para a rádio O Povo, CBN de Fortaleza, recentemente, e olha o que ele disse. Eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é uma intromissão em uma coisa de outro país. É descabida essa informação. Não sei qual que é a informação que eles estão pedindo, também não quero fazer esse julgamento precipitado, mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou. Gente, tem todo sentido pedir, por quê? Porque os Estados Unidos têm uma lei, que é o FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, que busca criminalizar, punir empresas que praticam suborno, corrupção transnacional, especialmente quando isso prejudica as empresas norte-americanas, como a Boeing, que não ficou em primeiro lugar na licitação. Ou ainda, quando a empresa como a Saab tem ações negociadas em bolsas nos Estados Unidos ou pratica negócios com o governo americano. Quem decide se tem competência ou não para isso, em cima da sua legislação, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão atuando porque eles têm atribuição para isso. Eles pediram essas informações. A razão real da revolta do Lula não é, meus amigos, o fato de que os Estados Unidos não teriam competência. Não. A razão real para a revolta do Lula não é uma surpresa. Por quê? Porque uma investigação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça americano não é uma brincadeira, não é um passeio tranquilo, não é uma investigação do STF que fecha os olhos muitas vezes para os crimes praticados pelos grandes corruptos, mas sim significa um risco real de punição. Lula não vai ter amigos entre os juízes americanos.